O que ensinar no primeiro bimestre, no quarto ano, em matemática? Hoje eu vim comentar com você habilidade por habilidade que deve ser trabalhada nessa fase. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e trabalhei também por muito tempo num quarto ano numa escola particular. Mas o que eu vou falar com você aqui é currículo, não quer dizer, não tem nada a ver com rede pública ou privada, tá bom? Bom, então vamos lá. São 17 habilidades, 7 do eixo dos números, 3 do eixo da geometria, 3 do eixo da álgebra e 4 de grandezas e medidas. É muito importante que o professor trabalhe todos os eixos. Às vezes, um excelente professor com excelentes atividades foca muito nas operações, nos fatos fundamentais, nas operações, no probleminha de multiplicação, de divisão, e tem notas ruins. Tem uma avaliação ruim, principalmente nas avaliações externas. Por quê? Porque matemática envolve todos os eixos. Aqui no primeiro bimestre não apareceu a probabilidade estatística, mas sempre que aparece é importante que a gente trabalhe todos os eixos. Agora vamos às habilidades. A primeira que aparece aqui para mim é do eixo dos números, é F04MA01X. Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem da centena de milhar, então até 6 ordens. Ler, escrever e ordenar. A criança precisa saber comparar esses números, né? Às vezes números que têm algarismos parecidos, a criança confunde, não consegue saber qual que é maior, qual que é menor, qual que vem antes, qual que vem depois. Aqui você pode usar reta numérica, aqui você pode usar vários recursos, e a criança precisa saber ler esses números e escrever esses números, tanto por extenso quanto em algarismos mesmo, saber escrever corretamente. A segunda habilidade complementa muito a primeira, ainda é do eixo de números, é F04MA02. Mostrar por decomposição e composição que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações por potência de 10, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo. Pessoal, essa questão da decomposição e da composição, né, ela é ali do sistema de numeração. A gente trabalha sistema de numeração desde o primeiro aninho, só que lá com as dezenas aqui a gente já está trabalhando até a centena de milhar. E o que significa isso? Por adição ou por multiplicação por potência de 10? É que a criança precisa saber decompor os números. Então, vamos imaginar aqui, eu anotei para não esquecer, por isso que eu estou olhando para baixo, mas vamos imaginar aqui o número 323.466. A criança precisa saber expressar e demonstrar que 323.466 é igual a 300.000 mais 20.000 mais 3.000 mais 400 mais 60 mais 6, ou 3 centenas de milhar mais 2 dezenas de milhar mais 3 unidades de milhar mais 4 centenas mais 6 dezenas mais 6 unidades. Isso aqui que eu acabei de falar e que por escrito fica mais fácil de entender é a decomposição ou a composição pela adição. O que seria a decomposição pela multiplicação por potência de 10? Seria dizer o seguinte: se 323.466 é igual a 3 dezenas de milhar, 3 centenas de milhar, 2 dezenas de milhar e assim por diante, a gente também pode expressar da seguinte maneira: 323.466 é igual a 3 vezes 100.000, mais 2 vezes 10.000, mais 3 vezes 1.000, mais 4 vezes 100, mais 6 vezes 10, mais 6 vezes 1. Então, essa é a decomposição pela multiplicação. Vamos para a próxima habilidade, ainda do eixo de números. É F04MA30MG. Essa aqui é uma que o estado de Minas Gerais é que acrescentou. Operar com os números naturais, adição, subtração, multiplicação e divisão, com e sem agrupamento e desagrupamento. Então, operações. Saber as operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão, com esses números, né, que a gente está trabalhando agora, com números até 6 ordens.
EF04MA04. Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar a estratégia de cálculo. Qual que é a relação entre adição e subtração? É que são operações inversas. Qual que é a relação entre multiplicação e divisão? São operações inversas. Então, se eu não sei uma divisão, eu posso procurar pelo resultado de uma multiplicação, né? E isso vai ampliar a estratégia de cálculo da criança. F04MA05. Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. Então, ensinar as propriedades das operações. Lembra das propriedades? Elemento neutro, comutativa, distributiva. Então, a gente precisa ensinar essas propriedades e desenvolver as estratégias de cálculo a partir disso. Ainda de números F04MA... F04MA03A e 03B. Quando tem um A e um B no final da habilidade, é porque o currículo de Minas pegou uma habilidade complexa que existia na BNCC e desmembrou em duas habilidades. Então, A. Resolver problemas com números naturais, envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas como cálculo, cálculo mental, algoritmo, além de fazer estimativa de resultado. E a B é elaborar problemas com números naturais, envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas como cálculo, cálculo mental, algoritmo, além de fazer estimativa de resultado. Faz parte da compreensão, ajuda na interpretação a criança também saber elaborar os problemas, tá? Então, aqui é uma habilidade à parte no currículo de Minas, mas ela tá na BNCC, na mesma habilidade, aqui só foi desmembrado. Outra de números, ler e escrever números romanos até 1000. Então, ainda se ensina números romanos, para quem tem essa dúvida. Geometria. É F04MA31MG. Identificar retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares, utilizando construções com palitos, mapas, figuras planas, etc. Gente, não tem uma prova externa que não tenha um mapinha onde você tem que identificar uma rua que é paralela a outra ou que é perpendicular a outra, mas a gente tem que ensinar, né, em vários contextos, né, as linhas, as figuras planas, etc. Então, essa geometria fácil de ensinar, né? Uma não se cruza, a outra se cruza formando ângulos retos. Não é difícil isso aqui não. Nem para você ensinar, nem para a criança aprender. F04MA16, ainda de geometria. Descrever deslocamento e localização de pessoas, de objetos no espaço, por meio de malha quadriculada, representação como desenho, mapa, planta, baixa e croquis, empregando termos como direita, esquerda, mudança de direção e sentido, interseção, transversal, paralela e perpendicular. Então, pessoal, aqui a gente tem essa habilidade desde o primeiro ano também, ela vai ganhando complexidade. Então, deslocamento de pessoas, né? Aquele croquis de quem tá saindo da padaria e tá indo para a escola, para que lado que vai virar, se está indo ou se está voltando, a referência muda, né? E aqui a gente tem a questão da paralela, transversal e perpendicular, que é trabalhada antes e que vai ser envolvida aqui nessa também. De álgebra, é F04MA11. Identificar e descrever regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma sequência numérica. O que seria uma sequência numérica com múltiplos? 6, 12... 18, 24, né? Nós estamos contando aí com os múltiplos do 6. Tem um joguinho ótimo, o jogo dos múltiplos, que a gente faz com a bola de basquete, fica super legal. Então, isso aqui, fácil de trabalhar também, né? Álgebra é F04MA12, reconhecer por meio de investigação que há grupos de números naturais por quais as divisões por um determinado número resultam em restos iguais, identificando regularidades. Reconhecer por meio de investigação que há grupos de números naturais para os quais as divisões por um determinado número resultam em restos iguais, identificando regularidades. Sequência recursiva, né? É F04MA20. Medir e estimar comprimento, incluindo perímetros,
massa, capacidade, utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. Então, medidas, comprimento e perímetro, que é o contorno, mas é uma medida de comprimento também, massa, quilograma, grama, capacidade, litro, né? ml, utilizando as medidas padronizadas e mais usuais. Aí, por que as mais usuais? Porque quando a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar aquela tabelinha dos múltiplos e submúltiplos e de repente o hectolitro não vai ser tão usado, mas o litro, o mililitro são, né? De repente o hectômetro, o decâmetro não são tão usados, mas o quilômetro, o metro, o centímetro, o milímetro são. Então a gente vai observar isso. Grandezas e medidas é F04MA21. Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada pela contagem dos quadrinhos ou de metades de quadrinhos, reconhecendo que duas figuras com formato diferente podem ter a mesma medida de área. Então aqui, questão simples de área em malha quadriculada. Se esse vídeo te ajudou, é muito importante que você deixe seu like, dá um hype no vídeo, isso ajuda muito o canal. Me segue nas redes sociais, se inscreve aqui para não perder mais nenhum vídeo. Um grande beijo e até a próxima!